Vamos ver agora um exemplo do problema do corte de estoque. Começando aqui no enunciado. Uma fábrica usa chapas de madeira de 90 centímetros de comprimento e 20 centímetros de largura como matéria-prima para produzir peças menores. Essa fábrica tem uma encomenda de 40 peças de 46 centímetros, 72 peças de 32 centímetros e 35 peças de 20 centímetros, todas com largura de 20 centímetros. Quantas chapas e de que maneira devem ser cortadas para atender o pedido utilizando-se a menor quantidade possível de matéria-prima? Então vejamos que a matéria-prima é composta de chapas todas do mesmo tamanho. Tem 90 centímetros de comprimento e 20 centímetros de largura. Essas chapas precisam ser cortadas em pedaços menores, que tenham 46 centímetros de comprimento, 32 centímetros e 25 centímetros também. Cada um desses tamanhos com a sua quantidade correspondente. Então veja que cada uma dessas chapas aqui pode ser cortada de maneiras diferentes. Por exemplo, se nós quisermos cortar uma chapa para produzir uma peça de 46 centímetros, então veja que ficamos com uma sobra desse lado de 44 centímetros. De modo que não podemos cortar duas peças de 46 centímetros da mesma chapa da matéria-prima. Poderíamos, por exemplo, colocar uma peça de 32 centímetros aqui e com isso ficar com uma sobra de 12 centímetros. Essa sobra não teria utilidade e teria que ser descartada. E essa maneira de cortar a matéria-prima é apenas uma das maneiras possíveis. Para resolver esse problema, nós temos que pensar quais são as outras maneiras de se cortar essa chapa para produzir as peças menores. E para definir as variáveis desse problema, nós precisamos encontrar quais são essas maneiras. E nesse caso, existem 5 maneiras possíveis. Cada uma delas representada nessa figura e que nós vamos chamar de padrões de corte. O primeiro padrão de corte produz uma peça de 46 centímetros e outra de 32, como eu havia mostrado no slide anterior. Um segundo padrão produz uma peça de 46 e uma de 25, com essa sobra aqui do lado, na qual não cabe nenhuma outra peça. O terceiro padrão produz duas peças de 32 centímetros e uma peça de 25, restando uma sobra bem pequena aqui, de apenas 1 centímetro. Um quarto padrão pode produzir uma peça de 32 e duas de 25. E o quinto e último padrão produz 3 peças de 25 centímetros. Então vamos colocar aqui a numeração de cada um dos padrões. Esse vai ser 1, esse vai ser o 2, esse o padrão 3, esse aqui o padrão 4 e esse daqui o padrão 5. Assim, as variáveis vão ser definidas da seguinte maneira. x1 vai ser a quantidade de chapas cortadas no padrão 1. E esse padrão, como nós já vimos, produz uma peça de 46 centímetros e uma peça de 32 centímetros. As outras variáveis x2, x3, x4 e x5 vão ser as quantidades de chapas cortadas nos padrões 2, 3, 4 e 5, respectivamente. E como o nosso objetivo é minimizar a quantidade de matéria-prima utilizada, isso significa minimizar a quantidade total de chapas cortadas, que é dada simplesmente pela soma de todas as variáveis. Temos, assim, a função objetivo desse problema. Vamos agora escrever as restrições do problema. E as restrições estão ligadas com as demandas. Lembrando lá do enunciado que nós precisamos cortar 40 peças de 46 centímetros, 72 peças de 32 centímetros e 35 peças de 25 centímetros. Muito bem, vamos começar por essa primeira restrição.
que considera as peças de 46 centímetros. E olhando aqui para os nossos padrões de corte, de onde essas peças poderão vir? Elas poderão vir ou do padrão de corte 1 ou do padrão de corte 2. E cada chapa cortada no padrão de corte 1 vai produzir uma peça de 46. Cada chapa cortada no padrão de corte 2 também vai produzir uma peça de 46. De modo que a quantidade de peças de 46 centímetros vai ser igual à soma de x1 mais x2. Aqui na restrição, portanto, temos x1 mais x2 representando a quantidade de peças produzidas de 46 centímetros, e esse valor tem que ser maior ou igual a 40. Nesse caso, como a demanda é de 40 peças, se eu produzir peças a mais, não teria problema, pois estou satisfazendo a demanda. Então, por isso, coloquei aqui a restrição de maior ou igual. Vamos considerar agora as peças de 32 centímetros. De onde podem sair essas peças? Elas podem sair aqui do padrão 1, podem sair aqui do padrão 3 e podem sair também do padrão 4. No padrão 1, cada chapa cortada produz uma peça de 32. No padrão 3, cada chapa cortada produz duas peças de 32. E no padrão 4, cada chapa cortada produz uma peça de 32. Por isso, a restrição é dada por essa soma, 1x1 mais 2x3 mais 1x4. Essa soma representa o número de peças de 32 centímetros produzidas, que deve ser maior ou igual a 72. Por último, considerando agora as peças de 25 centímetros, essas podem ser produzidas a partir do padrão 2, que produz uma peça de 25, do padrão 3, que produz também uma peça de 25, do padrão 4, que produz duas peças de 25, e do padrão 5, que produz 3 peças de 25. Essa produção está escrita nessa restrição aqui embaixo, que conta para a gente quantas peças são produzidas de 25 centímetros, dependendo de quantas chapas são cortadas no padrão 2, no padrão 3, no 4 e no 5. E essa quantidade deve ser maior ou igual a 35. Temos aqui, portanto, as 3 restrições do problema, que são restrições de demanda. Por último, o tipo de variável, e nesse caso, obviamente, as variáveis têm que ser inteiras e positivas, já que elas denotam o número de chapas cortadas num determinado padrão. Aqui está, portanto, o modelo completo para esse problema. Primeiro, a definição das variáveis, depois a função objetivo, as 3 restrições de demanda e o tipo das variáveis. Vamos resolver o problema no LPsolve. Temos aqui a função objetivo na linha 2, as restrições nas linhas 5, 6 e 7, e na linha 10, a expressão indicando que as variáveis são todas inteiras. Resolvendo o problema, temos a seguinte solução. Devemos cortar 29 chapas no padrão 1, 11 chapas no padrão 2, 22 chapas no padrão 3 e uma chapa no padrão 5. Finalizamos aqui o exemplo de corte de estoque e eu espero você na próxima aula.